aí, pessoal do VTV Live, sejam bem-vindos. Estou aqui com uma convidada super especial, a youtuber e coach de relacionamentos inteligentes, Luísa Vono. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso. Obrigada. Luísa veio de longe, veio de Brasília, mas está aqui na VTV com a gente para tirar todas as suas dúvidas sobre relacionamento. E eu acho que para começar de um jeito inteligente, é você explicar o que é esse relacionamento inteligente. Qual é esse tema? Como ter um relacionamento assim? É uma boa pergunta, né? Porque é uma dúvida das pessoas. Como que o relacionamento pode ser inteligente? E isso vem em contrapartida, né? Uma ideia que eu trouxe e a partir de todos os meus estudos, em detrimento daquele relacionamento romântico que a gente sempre desejou um príncipe encantado e vem aquela história de vamos sentir, vamos viver e ai que emoção, que química a gente tem e aí daqui a pouco o relacionamento não deu certo. Mas por que não deu certo se tinha tanta química, né? E aí o relacionamento inteligente eu trago com essa ideia de que não basta ter química, não basta sentir amor, né? Eita. A gente precisa sim racionalizar, a gente precisa usar a nossa inteligência e estratégias e técnicas e tudo isso pra gente ter um relacionamento que funcione no dia a dia. E não que seja lindo no Instagram, né? É muito mais do que isso, né? Exato, porque o dia a dia não é tão fácil. Não, né? é isso mesmo. E é engraçado porque em outras áreas da nossa vida a gente pensa, a gente tem estratégia. Você não chega no seu trabalho um dia que você tá cansada ou que você tá muito brava com alguma coisa e aí você sai xingando todo mundo. Por quê? Porque você pensou, opa, peraí, tem consequência, se eu fizer isso não é legal, né? Então você pensa antes de agir. No relacionamento você já parou pra perceber que a gente não pensa? Só vai, né? Só vai e deixa fluir, deixa rolar. Então o relacionamento inteligente vem pra gente pensar sobre isso. Sobre isso. E Lu, me conta uma coisa. A partir de qual momento você começou a falar sobre isso? É algo que você passou? É algo... Como que foi essa surgiu, trajetória? Né? É uma dúvida, da onde surgiu essa menina não, falando é importante, disso? Então, é do meu histórico, né? De relacionamentos fracassados mesmo. Então, depois ali de, sei lá, eu tive acho que uns 9 ou 10 namorados. E lá, depois dos 30, eu comecei a me questionar. Peraí, será que vai ser pra sempre assim? Eu vou começar a terminar. Porque eu não tinha problema de conquistar um relacionamento, de ter um namorado. Mas manter o negócio não dava. Né? A química tá bom e tal, mas depois no dia a dia a coisa não funcionava. E aí eu comecei a estudar isso para a minha própria vida e descobri um monte de coisas. E eu falei, opa, peraí, assim como para ter uma vida profissional de sucesso, que eu já me considerava, né, realizada profissionalmente, eu precisei estudar aquilo ali, eu me dediquei, né? A minha vida estava focada para aquilo e por causa disso teve sucesso. Com certeza. E se eu começar a estudar essa outra área da minha vida? E se eu der atenção para isso, será que eu não vou ter o mesmo sucesso? Então foi isso que eu fui fazendo. Fui descobrindo um monte de coisa e fui principalmente atraindo pessoas diferentes e mais compatíveis comigo. E quando eu vi que isso, poxa, peraí, se isso me ajudou, pode ajudar outras mulheres, eu comecei a levar isso para as redes sociais. E aí deu o sucesso que deu numa crescente gigantesca, né? Foi muito sucesso. E Lu, vamos assim, para essa parte das dicas, que é o que o pessoal quer saber, né? Parte prática é ótima, né? Parte prática. As dicas de ter um relacionamento mais saudável, né? Hoje a gente tá naquela era das redes sociais que não para, é curtida, é stalker, é compartilhamento, é um visualizou do outro, enfim. Como lidar com essa parte dentro de um relacionamento e não se tornar assim tanta cobrança, né? Porque acho que é isso que acaba acontecendo com o pessoal. Primeiro de tudo, e quando a gente fala do relacionamento inteligente tem essa parte, é escolher bons parceiros. Então a escolha tem que partir dessa ideia de que eu vou estar com alguém que eu confio. Né? Extremamente importante. Se eu tô com alguém que eu confio, será que eu vou sentir necessidade de ficar olhando o celular dela? Será que eu vou querer ver quem que ela tá curtindo, quem que ela tá seguindo? Não é verdade? Agora, mesmo assim pode acontecer. Pô, não, conheci um cara legal, um cara bacana, um cara que eu confio, que demonstrou, né, essa vontade de ter um relacionamento,
mas eu percebi que ele curte fotos de mulheres de biquíni. Eu recebo muito essa pergunta. Direto. O que eu faço se eu percebo que o cara com quem eu tô saindo ou namorando tá curtindo fotos de mulheres de biquíni, né? Ou, enfim, mulheres aleatórias. E a minha proposta é sempre voltar pra comunicação. Eu chamo outro e falo assim, vem cá, né, acaba que a gente vê, percebe isso, eu te sigo no Instagram, então, ou, né, sei lá onde for, e eu vejo isso e eu queria entender por quê, assim, tipo, por que você curte, assim, deixa eu entender. E é com esse objetivo realmente de ser curiosa e de buscar realmente uma comunicação. O outro vai te falar, nossa, mas sei lá, foi... E a gente tem que lembrar que a gente vive sim numa cultura bem machista, né? Não justifica. Sim. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa, às vezes, ela tá condicionada a isso. Muitas vezes os homens estão condicionados a passar uma mulher bonita, ele olhar, a mexer, passou na timeline dele, ele curtir, sem nem pensar que isso às vezes pode ofender. Então, quando eu tenho essa comunicação que ela é honesta, não é uma comunicação agressiva, não é uma comunicação acusativa, é de curiosidade mesmo. Eu dou espaço pro outro me falar até o seguinte, nossa, eu nunca tinha pensado que isso poderia te ofender. Eu nunca tinha pensado que isso não é legal. Obrigada É tentar ir conversar numa boa, né? Eu gosto dessa comunicação, por quê? Porque a partir dessa comunicação você vai ver a reação do outro. O outro vai ignorar o que você está trazendo, ele vai receber o que você está trazendo, ele vai junto com você encontrar uma solução, ele vai desprezar, ele vai te colocar como culpada. Então você consegue perceber a reação do outro. Eu não quero estar com um homem que ele me coloca como culpada se eu tô trazendo uma coisa que me incomoda. Olha, porque isso me incomoda. E aí o cara fala o que pra mim? Ah, problema seu. Se você tiver, pelo amor de Deus, você se incomoda com tudo. Eu não quero estar com esse homem. Já e dá aí, pra saber assim, né, no começo, se eu de tô antemão. fazendo uma boa escolha, percebe? Então essas comunicações dão os sinais que a gente precisa, e aí tá o relacionamento inteligente, de eu continuo por esse caminho ou eu vou para outro, entendeu? Perfeito. E até você comentou essa parte de olhar o celular do parceiro, né? Ou da parceira, e é uma outra dúvida que todo mundo tem. É sadio olhar o celular do parceiro, ficar vendo as conversas, porque aí se perde também muito da questão da individualidade também, né? Privacidade, individualidade, respeito, confiança, tudo isso está envolvido quando eu entro nessa intimidade do outro, né? Então, hoje o celular é o que? A antiga correspondência. Então é a mesma coisa de antigamente eu pegar a correspondência do outro e abrir. A minha mãe lá em casa falava bem isso, ela falava assim, correspondência minha, ninguém abre, eu já abri alguma sua. E eu trocava cartinhas, né, com as minhas amiguinhas. Então, pra mim, essa coisa do respeito à privacidade, eu cresci muito com esse valor e é uma coisa que pra mim não cabia na minha vida. Hoje, eu tenho acesso ao celular do meu marido e ele é o meu porque a gente trabalha com isso, né? Então, por que a gente acessa o telefone um do outro? É intenção, entendeu? Qual é a intenção? Não é vasculhar, é sim realmente utilizar aquele negócio que tá ali pra gente usar, né? Então, é o seguinte, eu volto um passo atrás pra pensar o seguinte, por que a gente tem essa necessidade de entrar na vida do outro? É insegurança minha comigo mesmo, é insegurança na pessoa com quem eu tô, é falta de confiança. Então quer dizer que eu não escolhi um bom parceiro? Então eu não faço boas escolhas? Então percebe que ainda volta tudo pra mim? Não é culpa do outro. Ah, mas é porque ele sai com outras mulheres? Ah, porque ele... Mas quem escolheu estar com ele? A pessoa, né? Você. É você. Então, eu volto de novo pra esse olhar pra dentro, pra inteligência de pensar, eu fiz uma boa escolha? Né? Ou eu já cuidei de mim a ponto de estar segura de estar com essa pessoa? Veremos, né? Aí tem que ver. E a parte, por exemplo, que a gente até citou da individualidade quando você está dentro de um relacionamento, né? Essa parte da liberdade. É importante que cada um tenha um tempo para si mesmo, com os amigos, para levar esse relacionamento adiante? Ou... Porque assim, você vê tantos casais que tem essa individualidade, você vê também casais que não tem nenhum e muitas vezes reclamam porque não tem tempo para ninguém depois que começou a namorar. Né? Isso é benéfico, não é? Como é que fica isso, né? Eu costumo falar o quê? As pessoas têm as suas necessidades individuais. Cada um vai ter a sua. E tem gente que não tem a necessidade de ficar sozinho.
né? O meu marido é um que, pra ele, a gente faz supermercado junto, a gente passeia com o cachorro junto, a gente viaja junto, a gente dorme junto, a gente acorda junto. Pra ele, tudo a gente faz junto. E tá tudo bem. Eu não. Eu tenho necessidade de ter o meu momento, de fazer coisas sem ele, de estar só com as minhas amigas. E essas necessidades, elas são muito pessoais. E elas precisam ser conversadas e combinadas entre o casal para que funcione a relação daquele casal. Agora, muitos homens, né, e isso assim, é claro que a gente não vai generalizar, mas é uma tendência assim do universo masculino a busca por liberdade. Tá. Né? Então, eu falo que os homens têm algumas características aí principais e que são mais ou menos universais, vamos dizer assim, e uma delas é, sim, a liberdade, a individualidade. E pensando nisso, quando você dá mais espaço para esse homem, quando você respeita essa liberdade, ele tende a se sentir melhor com você. E aí você dá espaço, ele quer estar mais com você. E muita mulher pensa que não, né? Sim, muitas mulheres têm medo também, né, de soltar. Acha que soltar vai fazer com que o homem saia ou que a mulher como saia. Como se fosse o fato dela aprender e dela falar, não quero que você vá, não vai sair com seus amigos, que vai fazer com que ele mude o caráter dele. E não, né? Não, ele já vem com um caráter. É o caráter dele que independe do que essa mulher pede pra ele. O que vai acontecer com mulheres que prendem, que determinam regras, que falam, que não aceitam, né, que o cara joga um futebol, que ele esteja com os amigos, é que esse cara vai mentir. Então ele vai falar que ele vai ficar até mais tarde no trabalho, ele vai falar que deu um problema aqui nesse projeto dele, ele vai falar que a mãe passou mal, ele vai mentir. Tá, e falando dessa parte das regras e dessa parte ainda da liberdade, é importante que o casal converse sobre as coisas que não gosta ou que gosta. Por exemplo, olha, não gosto, por exemplo, não me agrada que você vá para uma balada ou não me agrada tal coisa. Existe isso? É importante ter essa conversa ou é importante a liberdade num todo? Não, é muito importante, sim, conversar sobre tudo. Porque, ó, todo tipo de relacionamento, mesmo relacionamento no trabalho, são acordos que a gente tem. Ainda que sejam acordos não verbais, né, ou acordos não escritos, eles existem ali, né? Às vezes, de forma implícita, né, eles estão ali. Então, para que esses acordos funcionem, quanto mais comunicação tiver, melhor. Então, é muito importante que as duas pessoas falam, isso para mim é importante, isso eu não acho tão legal, o que você pensa sobre isso? Mas a gente não é imposição de regras. É falar, olha, eu não gosto muito que as coisas funcionem dessa forma. O que você acha sobre isso? Ah, não, eu acho que as coisas têm que funcionar dessa forma. Não, eu acho que eu tenho que fazer tudo que eu quiser, eu acho que eu tenho que ir pra balada. Então aí eu vou questionar o quê? Será que a gente realmente é compatível? Já que você tem planos de relacionamento tão diferentes do meu, né? Então imagina que você vai trabalhar num ambiente que as pessoas ali trabalham de roupas íntimas. Imagina que você chega nesse ambiente e um dá um tapa na cara do outro. Imagina que você chega nesse ambiente e o lugar é bastante imundo. Talvez você não vá questionar as regras ou mudar aquelas regras. Talvez você vai questionar se você cabe dentro daquele lugar. Com certeza. E percebendo que você não cabe, você vai sair daquele lugar. Olha, muito obrigada pela oportunidade de trabalhar aqui, mas eu vejo que eu não me encaixo, né, até nunca mais, não é assim? Sim, no relacionamento a gente quer fazer o quê? Mudar o outro. E a comunicação, pelo que você anda falando, assim, e pelo que a gente vê também, é a chave. É a questão mais importante, né? Mais importante é a comunicação. Comunicação é você conseguir se expressar, é você conseguir falar o que você não gosta ou o que você gosta também, né? Tem tudo. E essa comunicação que ela é honesta e com o propósito de realmente ter curiosidade pelo que o outro pensa e com o propósito, eu falo muito da negociação, a conversa que resolve, né? A conversa que resolve é essa que a gente pergunta assim: olha, eu não gostei muito, né, que a gente foi naquela festa e você me deixou lá sozinha. Não foi legal, eu me senti sozinha, não tinha com quem conversar, não conhecia ninguém. Eu não gostaria que isso se repetisse. Você acha que é possível? E aí a pessoa vai te responder, nossa, eu nem percebi que isso aconteceu. Né? É diferente de uma comunicação que eu falo assim, você nunca mais, porque você nunca mais, o outro já ficou, você já decidiu. Quando você convida o
o outro para decidir, você pergunta para ele como que a gente pode fazer para isso ser diferente numa próxima oportunidade. E muitas vezes, dessa forma que você falou, acaba se transformando em briga também, né? E acaba não sendo nada saudável. Desgasta tanto um quanto o outro. Toda conversa que eu falo, você fez isso, você nunca fez isso, você... Sempre que eu tô falando do outro, eu tô acusando. E quando eu acuso, o outro tende a querer se defender. Então a gente não resolveu a questão, porque eu tô te acusando, você tá se defendendo, e o problema lá que eu fiquei sozinha na festa, já passou. E aí começa aquele atrito. E veio aqui, porque aquele dia na casa da sua mãe, porque outro dia quando seu filho, você quer, né? E aí não acaba nunca, né? Qual questão você resolveu? Nenhuma. Né? Então, eu gosto muito dessa comunicação que parte do eu. Eu me senti sozinha na festa. O que a gente pode fazer sobre isso? Porque quando eu falo de mim, o outro tende a ter empatia. Agora, de novo, vamos ter sinais de quem é esse outro, né? Porque ele pode falar assim, você também sempre se sozinho. Eu não aguento mais suas reclamações. É essa pessoa que eu escolhi pra me relacionar. É ela realmente que eu quero continuar escolhendo? E nós conseguimos ter dicas e todos sinais, né, de como é o outro o tempo inteiro, né? No nosso dia a dia. Se a gente observar, se a gente quiser olhar pra isso. É um ponto importante. Porque a pessoa tá dando sinais, mas quantas vezes a gente escolhe ignorar? Não, mas ele é tão bom. Muitas vezes, né? A minha família gosta tanto dele. Mas trata bem minha filha. Né? E aí eu posso estar errada, mas em muitos momentos aí que entra também o relacionamento abusivo, nessa questão de você não enxergar, não querer enxergar os sinais que o outro passa, né? Assim, na verdade, o relacionamento abusivo mesmo, quando ele entra até numa questão mais patológica, ele tem um outro problema que o abusador, ele começa como um príncipe encantado. Então, ele não dá sinais. É igual aquela série You que tá passando, não sei se você comentou a ver. Não. É uma série da Netflix que é aquele ator do Gossip Girl, que ele começa como um príncipe encantado. E aí depois ele começa a se mostrar uma pessoa extremamente perseguidora em um relacionamento. Ele chega até abusivo. É muito doido, ele chega até assim a matar um dos caras, um amigo. Depois veja, mas não vou dar spoiler. Obrigada. Mas é sensacional, porque aí você consegue ver realmente como é o príncipe encantado no começo e como ele se torna extremamente abusivo. E como a mulher também, ela começa a tentar não enxergar as coisas. Porque ela se prende onde? Tipo, por exemplo, ele só é protetor, ele só é atencioso, e aí... Porque a nossa mente coloca a gente onde a gente quiser. E aí ela se prende naquele começo em que ele era realmente um príncipe encantado. Mas isso a gente já tá indo mais pra uma psicopatia. Sim. Né? Uma coisa um pouco mais anormal. Nos relacionamentos ruins, sim, os sinais estão ali e sim, as mulheres ignoram. Mas os sinais estão ali desde a primeira semana. Eu falo, aquele cara que mentiu, sabe esse cara que mentiu pra você? Sabe esse cara que te traiu? Sabe esse cara que deu mole pra sua amiga? Ele já deu o sinal lá na semana número 1. Importante. Né? Então é importante que as mulheres sempre, ou os homens também, né? Mas Todo aí o que mundo as esteja mulheres observando. ouvem ao redor delas? Mas você é muito exigente, mas desse jeito você vai ficar sozinha mesmo. O cara pode fazer nada que você já tá reclamando. Isso mesmo. Entende? Então fica realmente uma contradição pra essa mulher que ela ouve o instinto dela falando, nossa, estranho isso que ele fez. Eu falo pra elas, se você se falar, estranho isso aí, cuidado, atenção, ouça mais, perceba mais. É importante. Porque já é um sinal de alerta. E na parte positiva, né? De como assim você valorizar, como cuidar de um relacionamento. Quais são as dicas que você dá pra gente conseguir levar um relacionamento mais leve, né? Tanto os homens quanto as mulheres, pra ser um relacionamento de fato sadio e gostoso. Então, você já percebeu? É muito legal isso que você trouxe, porque de uma maneira geral, a gente tende a premiar as pessoas pelas coisas erradas que elas fazem. Tanto criança quanto adulto, a gente fala assim, mas você deixou esse negócio aí, eu não queria, esse negócio jogado, porque você não me ligou, porque você sumiu, não me deu atenção, E a gente tá ali levantando uma questão sobre as coisas que a gente não gostou. Mas o dia que o cara acordou mais cedo e deixou a metade do pão dele pra você não... Nossa, eu adorei que você deixou a metade do pão pra mim, obrigada. A gente não fala. Não fala, tende a passar, né? Batido naquilo ali, como se fosse, não fez mais do que obrigação, né? E não é bem por aí. Então a gente tem que lembrar de premiar as coisas boas e resolver as coisas ruins.
Importantíssimo. Né? E aí premiar, gente, as pequenas coisas. E é você falar como você se sente. Nossa, mas adorei você com essa camisa branca. Tá sexy. Pequenas coisas. Mesmo com a rotina, mesmo com o dia a dia, isso se torna extremamente importante, né? Exatamente, porque o relacionamento você é engolido pela sua rotina. Qualquer coisa, sabe, gente, a gente é engolido pela nossa rotina. Com certeza. Né? Então, você tem sim que estar presente e consciente para aquilo que está acontecendo. Relacionamento é uma relação condicional. Precisam existir condições para o relacionamento acontecer. Ele não é condicional. O único relacionamento incondicional é de pais para filho. Nem de filho para pai não é incondicional, né? E a gente acha que a gente entrou num casamento, pronto, nunca mais vai acabar. E não é bem assim, Não é bem né? assim. Se você não mantém as condições que fizeram aquele relacionamento existir, ele vai sim acabar das duas partes, né? E muitas vezes a mulher tá mantendo o relacionamento sozinha, né? Não dá. E aí não vale a pena, né? Não, tem que ser duas pessoas. A parte do apoio, ele também é importante nessa questão de fazer com que o relacionamento ele se torne duradouro, apoiar o outro, valorizar, admirar, que eu acho que a admiração é um ponto extremamente importante também nesse meio, né? É muito legal. Esse apoio ele é muito importante, porque a ideia é que a gente esteja num time. Eu jogo no seu time, né? Se a gente é um casal, eu jogo no seu time, você joga no meu. E a gente tá junto pra tudo. A gente tem uma expressão lá em casa que é assim, eita, Giovana. E aí é assim, tipo, quando alguém faz uma coisa que não deveria ter feito, a gente fala assim, eita, Giovana, ai, o que foi? Mas a gente tá um pelo outro, é só pra preparar o outro que ele vai estar junto. Então a gente não tem, uma coisa que a gente trabalha é o não julgamento e a não crítica. Tá. Não, você vai criticar que eu deixei o negócio cair, então eu não podia, eu não posso errar, é isso? Então a gente trabalha muito a não crítica, o que é muito difícil, né? Muito, porque as pessoas costumam, a primeira coisa que acontece é criticar, né? Desde que a gente cresce, né? Você fez errado, você jogou um negócio, você tirou 7 na prova, tinha que ter tirado 10, então crítica... Parece que a gente nasce com isso já, né? Todo mundo já pega, já passa a crítica direto, como se fosse uma coisa muito tranquila, mas depois de um tempo acaba se tornando pesado para os dois, né? Não, relacionamento ninguém aguenta, gente. E a coisa do não errar, né? Não pode errar. Pode, gente, faz parte, uma certeza da vida que a gente vai morrer e errar, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. Então, esse apoio, essa parceria dentro do relacionamento é muito importante. Se eu escolhi alguém que é compatível comigo, que é legal, por que eu não vou apoiar essa pessoa? Né? Eu quero alguém que não erra nunca? Não existe isso. E se eu quero o apoio dela quando eu errar também, então tem que ser uma via de mão dupla, né? Tem que ser via de mão dupla. E como fazer para surpreender o parceiro ou a parceira nesse dia a dia, nessa rotina, com a quantidade de tempo que vai indo? Porque assim, no começo é um mar de rosas, é igual a gente estava conversando antes. No começo é maravilhoso, mas aí no dia a dia tende, né, em alguns momentos, né? Com o tempo e esfriando um pouquinho. Como manter isso? Como surpreender com essa bagunça de trabalho, de tudo, né? Essa é uma boa pergunta, porque o relacionamento ele é sempre ótimo no começo. E o que acontece que depois ele já não fica tão legal assim, já cai ali numa mesmice. O que acontece é que o ser humano, por natureza, ele é um bicho curioso e ele é um bicho voltado para novidade. Ele gosta do que é novo, né? Então o que é novo excita. E aí o relacionamento novo é excitante porque tudo é desconhecido. E aquele mistério é muito sedutor para o ser humano. E com o tempo não existe mais mistério. Então manter essa coisa do mistério, da novidade, é legal, né? Isso não significa que eu vou deixar o outro desconfiado, não. Mas eu posso ter o meu momentinho que eu falo, hoje eu tenho um compromisso, mas eu não vou te contar, só mais tarde. Mas na verdade eu fui ali no salão fazer uma massagem, eu almocei com uma amiga minha, entendeu? Mas você começa a voltar até assuntos com a pessoa. Tá. E a forma de surpreender, olha, eu falo que surpresa em relacionamento pode ser um tiro no pé. Eu gosto de surpresa, eu gosto de falar de surpresa esperada. Porque olha só, muitas vezes isso parte da mulher de querer fazer uma surpresa pro homem. E aí ela prepara, às vezes uma lingerie, às vezes um jantar, às vezes uma noite diferente pra eles. Só que esse cara foi o dia que ele foi mais massacrado no trabalho dele. E ele não tá nem um pouco afim de fazer nada, só quer dormir. A autoestima dele tá, lá no pé. Mas a mulher não concebe o fato de que o homem... Como é que ele vai... Não, ele não pode ser fraco desse jeito. Vai negar uma noite comigo?
Acaba pensando não? só no lado, né, Então a surpresa, eu gosto de uma surpresa esperada. Então é comunicar, olha, eu queria fazer uma coisa diferente, assim, se fosse pra ser algo diferente, o que você gostaria? Pergunta antes, uns dias antes e Tá. tal. Ah, eu gostaria de tal coisa e tal. E no dia avisar daquela surpresa. É o alinhamento de expectativa. Porque, gente, olha, não tem nada mais frustrante do que um criar uma expectativa, o outro criar outra, e aquele Eita. negócio desandar. Aí Então, vira aquela bagunça, né? um dos pilares pra mim do relacionamento inteligente é o alinhamento de expectativa. E muitas pessoas falam, pô, mas acabou a surpresa. Não, você vai falar assim, ah, hoje eu tô pensando em fazer uma coisinha especial. O que você acha? Você já tá preparando a pessoa não sabe o que é, mas ela vai entrar na mesma página que você, alinhou a expectativa e mais tarde vai ser mais legal. É muita coisa essa parte de relacionamento, né? A gente falou dessa parte de valorizar. Tem até um ponto que eu coloquei aqui que é muito procurado no Google. A gente procurou as perguntas que o pessoal mais questiona em relação a relacionamento. E uma delas é essa parte de ceder, né? Ceder é importante estando em um relacionamento porque vamos partir do princípio que são duas pessoas diferentes, né? Por mais que você busque um parceiro que seja compatível com você, as criações elas são diferentes, as histórias são diferentes. É importante nessa parte? Como é que é? Hashtag polêmica. É muito. É uma polêmica gigantesca. Eu sou contra ceder, eu sou contra abrir mão. Pra mim, relacionamento é negociação. Numa negociação, ok, eu vou ceder uma parte e você também. Mas o lance de ceder, que muitas mulheres acabam incorrendo nisso, é o quê? Ah, deixa, vamos fazer do jeito dele. Ah, vamos passar o Natal na casa da família dele mesmo. Ah, vamos almoçar onde ele quer mesmo. Isso é ceder. Só que é um ceder que é um abrir mão, sem comunicar o outro. E essa conta chega. Uma hora ela vai bater na porta desse cara e vai falar assim, eu fiz tudo por você. Uma hora explode, né? Explode, porque é uma troca. E se não rolar a troca do lado de lá, ela vai se sentir usada, desvalorizada, isso e aquilo. E uma hora ela vai falar assim, mas você tem que fazer por mim, porque eu faço tudo por você. Ele fala assim, mas tudo o quê? Eu não te pedi? A pessoa ela pode chegar até se anular, né? Com certeza. Por ceder tanto. Exato. Então o que eu gosto é a negociação. Olha só, eu queria passar o Natal na minha família, você queria passar na sua. Como a gente pode fazer pra ficar bom pras duas pessoas? Entendi. Porque aí os dois vão ceder. Porque nessa negociação você vai falar alguma coisa, eu vou falar outra. E a gente vai chegar num ponto que seja bom pros dois. E aí os dois tiveram que abrir mão de alguma coisa, entendeu? E uma outra pergunta também que eu perguntei, que eu vi, né? Quando uma pessoa ela quebra a sua confiança e você ainda assim quer continuar no relacionamento, como lidar com esse rompimento de confiança, seja em traição, seja em outras questões que a pessoa também considera importante, para não se tornar uma guerra, já que a sua ideia foi continuar? Então. Porque tem muita pergunta desse tipo, né? Se você coloca ali... Se trair, perdoa, não perdoa? Se você coloca as questões de relacionamento ali no Google, até traição, a segunda parte que aparece é perdoar ou não em um relacionamento, né? E até acho que é importante a gente falar sobre isso também. A gente falava disso ontem. E na minha visão, não é sobre perdoar ou não. É sobre como levar esse relacionamento. Eu dou conta de levar isso? Porque olha só, tem mulher que fala assim, não, sabe o que é? Ele me traiu, mas eu perdoei e a gente continuou o relacionamento, mas eu não dou conta de lidar com isso, porque todos os dias eu lembro disso, todos os dias eu me sinto mal. Ué, gente, o que é perdoar no fim das contas, né? Porque se a gente for falar do perdão religioso, da igreja, é uma coisa. Pra mim, perdão é aquilo que eu dou conta de fazer no relacionamento e tudo tem que ser em prol de ter um bom relacionamento. Se eu perdoei e ter um relacionamento ruim, o que resolveu? Então aceita e fica nesse negócio porque é assim que você quer, é assim que você dá conta e vai fazer o quê? Então o que eu gosto de pensar é quais são as coisas que eu consigo lidar com elas, que eu vou ter inteligência para lidar com elas, que eu vou ficar bem com elas, que eu vou superá-las e que eu vou seguir feliz no relacionamento. Se eu for traída, eu vou seguir bem nesse relacionamento? Eu vou estar feliz ali dentro? Eu vou estar me sentindo realizada? Eu vou confiar? Não vou confiar? E a decisão, por isso que eu falo do relacionamento inteligente, a decisão, ela não parte de uma regra, ela parte daquilo que faz sentido pra mim. Mas para eu entender o que faz sentido pra mim, eu preciso analisar.
e tomar uma decisão. O que eu vou analisar? Os cenários que eu tenho. Quais são os cenários? Eu vou estar com esse homem, isso pode se repetir. Ou eu tive uma conversa com ele, eu percebi que ele realmente não sabia o que estava fazendo, ele se arrependeu, não, né? Ele está se esforçando para ter um bom relacionamento comigo. Opa, isso é um sinal positivo. Eu quero esse sinal positivo, para mim faz sentido. Então eu quero permanecer porque essa pessoa está demonstrando a vontade de fazer dar certo. Então eu uso ali os cenários que eu tenho para tomar uma decisão, independentemente de se eu perdoei, não perdoei, devo ou não devo, é aquilo que eu consigo fazer. Porque no fim é o que a gente dá conta. Com certeza, e muitas mulheres aí nessa parte, na verdade elas insistem muito também com o medo da mudança, né? Porque é melhor o ruim que eu já conheço do que o novo que eu não conheço. Que foi, né? Até uma outra coisa também que, por amigas falando, né, até em relacionamentos também que eu já passei, provavelmente você ou qualquer outra mulher, essa questão de, se tá ruim, pode ficar pior do que isso, então vamos ficar nessa, né? Vamos continuar. Eu nunca pensei isso, sabe? Porque eu sempre pensava assim, uma vez me falaram o seguinte: olha, Luísa, a vida é evolutiva. Então, o seu próximo namorado vai ser melhor que esse. Eu falava, o quê? Então, peraí que eu já vou logo pro próximo. Não, isso a gente consegue aprender depois de um tempo, mas muitas mulheres, elas realmente se auto-sabotam, que aí entra a sabotagem. Não, e ouve das outras o quê? Ih, amiga, todo homem trai mesmo, fica com isso aí, boba. É normal, vai passar. Normal. Mas você nunca tinha sido traída? Ixi! Você sempre tem a primeira vez, minha filha. Então a gente já ouve isso. Aí o que você pensa? Então vou ficar aqui mesmo, é assim? Mas eu nunca me conformei com esse negócio de que é assim, então vou ficar por aqui mesmo. E quem se conforma, é importante procurar, de certa forma, uma ajuda, talvez, conversar com as amigas, bater um papo, talvez terapia em algo dessa questão de medo da mudança no geral. Se é algo que você indica, é algo que não precisa? Eu acredito muito, de verdade, do fundo do meu coração, que todas as pessoas, elas estão aqui para ser felizes. Tá. Muito, mas muito mesmo. Gente, a gente é centelha de Deus, né? A gente é parte disso aí. E a gente não veio aqui para ter uma vida mais ou menos. A gente não veio aqui para ter um relacionamento mais ou menos. A gente veio aqui para ser incrível. E nós somos incríveis. Né? Eu não conheço todo mundo que está assistindo a gente, mas eu sei que cada pessoa que está assistindo a gente é alguém muito incrível. Que às vezes está ali cheia de medos, traumas, né? E vivências ruins, mas tudo isso pode ser resolvido. Tudo que você quiser pode ser resolvido. O medo, o trauma, a mudança, tudo isso pode ser muito bom, mas só se a pessoa quiser. Então, só faz sentido procurar uma ajuda se realmente essa pessoa acreditar, enxergar e decidir ser feliz. Porque senão, ela ajuda que for. Por isso que muitas mulheres falam pra mim, eu queria ajudar minha amiga. Aí eu pergunto pra ela, mas ela te pediu? Porque senão a ajuda não vai ser efetiva. Vai ser frustrante pra essa pessoa que me procurou e que queria tanto ajudar aquela amiga. É frustrante você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. E essa parte que você comentou me fez lembrar de uma outra pergunta. O medo e o trauma de um relacionamento anterior. O que fazer para não atrapalhar o relacionamento novo que você está começando agora? Não lembrar do que você passou com uma outra pessoa e descontar no outro, né? Que você está conhecendo agora. Isso é uma das principais questões que ferram os relacionamentos atuais. É ficar presa naquele passado, naquele medo daquilo se repetir. Tem que ser trabalhado isso, não tem jeito. E às vezes, se a pessoa não consegue trabalhar aquilo sozinha, é com uma ajuda profissional mesmo. Por quê? Para desfazer aqueles traumas, para que a pessoa consiga enxergar que o futuro dela não é baseado no passado. O futuro dela é baseado nas decisões que ela tomar daqui para frente, né? Se eu fizer boas escolhas daqui para frente, o relacionamento que eu vou ter daqui para frente vai ser diferente daquele lá de trás que eu não fiz uma boa escolha, provavelmente. Né? Então, o meu futuro, ele é resultado das escolhas que eu faço. Se eu fizer as mesmas do passado, vai se repetir mesmo. Tá, e Lu, a gente até passou do horário, porque a gente acabou questionando várias coisas, o papo foi super interessante. Eu até queria perguntar se tem algo que a gente não falou, que você acha que é importante citar nesse bate-papo, e também deixar aberto para você passar todas as suas redes sociais e aí fazer um merchan mesmo. Legal. Esse assunto, gente, eu amo demais falar sobre isso, porque eu realmente acredito que as pessoas podem ser felizes no relacionamento, né? Diferente de tudo que a gente já ouviu, de repente, no passado.
E uma coisa que eu quero muito falar para as mulheres em específico é que não aceite, né, menos. Nunca aceite menos do que você merece, porque você merece ser muito feliz, você merece uma vida incrível, um relacionamento incrível. Busque isso, você pode ter isso, tá? Eu acredito em você. Você é incrível. Maravilhoso. E minhas redes sociais, né? Bom, Sim, eu tô certeza. como Luísa Vono em todos os lugares, então no Instagram, no YouTube você me encontra lá como Luísa Vono. E tem muito conteúdo aí, ó. Quem precisa de uma ajuda profissional, tem muito conteúdo gratuito que as pessoas, só de assistir um vídeo, eu recebo muito esse depoimento. Eu tenho te assistido há um mês e minha vida mudou. Terminei um relacionamento ruim, saí de uma relação abusiva. Nossa, eu recebo... E com conteúdo gratuito, gente. Incrível, o YouTube tá aí pra isso, tá né? Disponível, né? Então vai lá, Luísa Vono, em todas as redes sociais, Luísa com Z, V-O-N-O, muito fácil. Me acompanha lá e vai ser um prazer te receber, te ajudar e tudo mais. Muito obrigada por esse e foi convite. um prazer gigantesco te receber aqui também. Ai, As que portas ótimo. estão sempre abertas e a gente Obrigada. vai se falando com certeza. Com certeza. Tá bom? Bora. Muito obrigada, Lu. Obrigada. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A live continua por aqui. Você pode compartilhar no momento que quiser e mandar para suas amigas também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.